falar sobre a parábola da figueira seca. Essa parábola é até um pouco diferente das demais, porque nas outras parábolas Jesus conta uma história. E nessa parábola é uma situação que ele viveu. Então, a parábola da figueira diz assim: quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que haveis amaldiçoado tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente em tudo o que houver dito, acontecerá, e ele o verá com efeito acontecer. Aqui tem algumas coisas que chamam atenção, né? Primeiro, Jesus amaldiçoar a figueira. Essa expressão amaldiçoar, naquela época, provavelmente tinha um outro significado que não o que tem hoje, porque a gente imaginar que Jesus, um ser de amor, de luz, amaldiçoar alguma coisa da criação de Deus, não dá para aceitar, né? Mas se naquela época essa expressão tinha um outro significado, aí a gente tem que buscar esse significado daquela época, né? Muitas parábolas têm essa situação, né? Expressões usadas naquela época que hoje têm um outro significado. A figueira, a árvore, ela representa as pessoas. E o figo, alguma coisa que Jesus foi procurar, porque ele não fala que foi procurar figo, ele diz que foi procurar alguma coisa na figueira. Seriam figos. Os figos representam as nossas qualidades, as nossas virtudes. Então, nós representamos a árvore e o figo representa as nossas qualidades, as nossas virtudes, as nossas aptidões. E essa figueira que Jesus se aproximou, ela estava com folhas, mas não era tempo de figo. Era uma figueira, portanto, uma figueira temporão. Ela, por ser uma figueira temporão, ela deveria ter figos, mas ela não tinha. Então Jesus disse que ninguém comeria daquele fruto, daquela árvore. Aí nós temos que trazer a situação para refletir sobre os nossos dias, né? É interessante primeiro contar que na antiguidade, na época de Jesus e mesmo antes, os profetas, eles representavam o ensinamento que eles tinham recebido, e eles falavam que tinham recebido diretamente de Deus, mas a gente sabe que esses profetas eram médiuns que recebiam informações de espíritos de luz, que para eles era como se fosse Deus. E eles representavam através de uma encenação, de uma mímica. Eu vou dar um exemplo. Isaías, o profeta Isaías, ele recebe a informação de Deus, segundo ele, né? Mas a gente sabe que era espírito passando para esse médium que Isaías, dizendo que ele teria que comprar um vaso
entrar na cidade e quebrar o vaso, simbolizando que se aquela cidade ela seria destruída se não mudasse o seu comportamento, as suas atitudes. Se aquele povo não buscasse uma regeneração, ele seria exterminado, quebrado. O vaso quebrado representa o povo sendo destruído em razão da não mudança de comportamento. A árvore que Jesus busca nessa parábola representa as pessoas, ou grupos de pessoas. Uma árvore a gente pode interpretar como uma pessoa ou como um grupo de pessoas. E essa árvore, nessa parábola, ela é temporão. Ela tem folhas, deveria ter frutos, porque na época que Jesus sai de Betânia e vai para Jerusalém, era a época da Páscoa, não era a época de figos. Os figos davam em abril, final de abril, começo de maio, e eles estavam indo na Páscoa. Então, aquela figueira era temporão, e se era temporão, deveria ter frutos, mas não tinha. Qual o significado disso? Vamos buscar, por exemplo, o espírita, ou o movimento espírita, né? Uma pessoa que recebe esses conhecimentos avançados do espiritismo, porque quer queira ou quer não, em termos de religiosidade, o espiritismo traz informações verdadeiras, adiantadas à grande maioria da humanidade. Então, é temporão. Mas é temporão, mas deve dar frutos. E os espíritas, o espírita, ele está dando frutos, é uma árvore temporão, recebeu informações adiantada no tempo, ele está dando frutos. O movimento espírita é temporão, ele tem frutos, dá figos, percebe? A simbologia e a figura que Jesus cria com essa passagem e dizendo que se aquela árvore não dá frutos, mesmo ela sendo temporão, ninguém vai comer daquela árvore, daqueles frutos. Então o Espiritismo, se ele não dá esses frutos para a humanidade, se o espírita individualmente não dá os frutos de qualidade, de dedicação, de exemplo, ele vai perder essa oportunidade. Essa ligação que existe, né? Uma árvore, ela pode ser pega por qualquer pessoa. Bom, imagine o seguinte, numa plantação, tem uma árvore lá. Quem é o dono da árvore? O dono da plantação. Ele pode determinar, olha, essas pessoas não podem entrar aqui para buscar essa árvore. Mas a árvore em si, ela não impede que alguém busque frutos nela. Então, a árvore em si, ela tem que estar sempre disponível para alguém alcançar esse fruto. E é o que ocorre com as pessoas que têm virtudes, qualidades ou conhecimento da doutrina espírita. Ela tem que estar sempre disponível a ajudar, a informar, a esclarecer, a consolar. Esses são os frutos dessa árvore de valor inestimável. Muita paz a todos.